Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Líquor. A aula de hoje, infecções agudas do sistema nervoso central. Não esqueçam de curtirem as nossas publicações no Instagram, no Facebook e no YouTube. E dúvidas, não tenham nenhum receio. Entrem em contato conosco que nós responderemos. Então, na aula de hoje, infecções agudas no sistema nervoso central, utilizando o líquido cefalorraquiano como meio de apoio diagnóstico. E sempre lembremos das indicações do líquor para a coleta. E a coleta, sempre eu reforço, mesmo que eu já tenha falado em outros vídeos. No Brasil, existe um consenso e diretrizes para que a coleta seja realizada, hospitalar e ambulatorial, inclusive com documentos que devem ser assinados pelos pacientes e seus acompanhantes. Pulando a etapa da coleta, as indicações. Não esqueçam das indicações, os 7 principais motivos da solicitação do líquor. Dentre elas, meningites e encefalites, que nós falaremos agora das agudas. Então, antes de mais nada, o que são meningites? Todos vocês já sabem, mas nossa anatomia do sistema nervoso central, nós temos 3 camadas, 3 membranas, que são as meninges. Começando pela dura mater, que ela está mais próxima à calota craniana, com 2 folhetos. Posteriormente, nós temos a aracnoide, que é a mais intermediária, e nós temos a pia mater, que é a mais inferior, mais próxima do encéfalo. Essas membranas, elas têm um papel importantíssimo na proteção do sistema nervoso central e na troca sangue-líquor e na troca sangue-encéfalo. Então, ela protege e filtra todos os elementos nocivos ao sistema nervoso central. E no momento que a gente tem uma inflamação das meninges, seja por causa infecciosa ou por causa autoimune, nós temos que investigar. E lembrem, o líquor circula no espaço subaracnoideu, que é um dos espaços que é o considerado real. Nós temos outros 2 espaços anatomicamente, mas o subaracnoideu é o que circula o líquido cefalorraquiano com as suas trabéculas, com as suas projeções, no lúmen dos vasos, enfim. A fisiopatologia do líquor a gente descreveu em outro vídeo, que vocês podem estar acessando no canal, que é de anatomia. É um vídeo um pouco mais antigo que está lá no início do canal, vejam lá. Então, meningite é uma inflamação das meninges, igual a gente falou, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Não esqueçam da medula espinhal. Não esqueçam também que o espaço subaracnoideu ele quase chega a nível do globo ocular. Então, por isso que o nervo óptico, quando nós temos algumas questões autoimunes, o líquor também pode ser utilizado para diagnóstico diferencial nestas situações. A transmissão das meningites geralmente são por aerossóis. Então, é em ambiente fechado, é em ambiente onde o paciente espirra, é um paciente onde esses aerossóis eles estão no ambiente, eles estão no contato dos elementos que estão lá fisicamente naquele ambiente, né? E com o contato direto das secreções ou onde o paciente deixou suas secreções ou aerossóis que ficam circulando no ar. Portadores saudáveis a gente tem, não há dúvida, e a fisiopatologia em relação às meningites, principalmente as bacterianas, que a gente vai comentar hoje também, elas estão relacionadas a 3 etapas. Primeiro, essa bactéria ela coloniza a nasofaringe. Depois ela ganha corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela pode exacerbar uma sepse, a meningite ser uma consequência, ou ela ter uma doença primária, uma meningite sem uma sepse antes. Ela pode ser depois. Então, nesse momento, essa bactéria ou vírus, ela penetra a partir da corrente sanguínea, e nós temos alguns vírus que têm via olfatória através dos nervos, também tem essa penetração, mas a região anatômica mais próxima, onde nós temos aqui a região
nasal é onde a barreira internamente hematocefálica ela é mais frágil, porque nós temos anatomicamente uma diminuição do tamanho do espaço subaracnoideu em proporção às demais regiões do sistema nervoso central. Tá? Então, dentro da muralha da barreira hematolicórica, essa região é que, digamos assim, tem fraturas onde a bactéria aproveita e o vírus aproveita e penetram e outros agentes infecciosos também. Então, nessa quebra da barreira hematocefálica é que nós temos a inflamação das meninges e a multiplicação desses agentes infecciosos. E o líquor é importantíssimo para esse apoio diagnóstico. Aqui, eu lembro também que no Brasil nós começamos já, dentro do calendário vacinal, principalmente para bactérias, uma grande campanha para a tentativa da diminuição drástica desses casos infecciosos, mas ainda nós temos. Então vejam, essa atualização de 2019 no estado de São Paulo, onde nós percebemos, nesse gráfico, a queda brutal dos quadros de meningite por bactéria, onde tinham a cada 100 mil habitantes em torno de 17,5 em 1998 e ela caiu para próximo de 4 cada 100 mil habitantes, mas se nós compararmos a outros países, como por exemplo os Estados Unidos, a gente está muito acima por conta de toda a epidemiologia e por conta de toda a assistência de saúde que a gente conhece do nosso país. Percebam que a viral ela tem uma sazonalidade, e muito provavelmente ela vai ter historicamente um novo pico muito em breve. Tá? Assim como a gente teve de outros vírus recentemente. Outras patologias, vejam que tem a estabilidade não especificada. O que eu queria deixar chamando a atenção, os picos dessas virais e a queda por conta da vacinação das bacterianas. Tá bom? Professor, mas quais são as principais bactérias que podem causar meningites? Vamos lá. No site do Ministério da Saúde do Brasil, eles especificam muito bem e inclusive enquadram a recorrência até por faixa etária. Eu achei bastante didático. Vejam que existem muitos tipos de bactérias que podem causar meningites. As principais causadoras no Brasil são a Neisseria meningitis, que todo mundo conhece da área da saúde, o meningococo, Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, o Haemophilus influenza, o Mycobacterium tuberculosis, que já não se enquadra neste vídeo que eu estou passando aqui para vocês, porque ele já tem um quadro crônico. O Streptococcus, especialmente do grupo B, aqui já mais raramente por penetração espontânea, mas ele tem que ter uma ajuda, mas pode acometer. Listeria vem aumentando muito, principalmente pacientes com imunodeficiência, tanto adquirida como congênita. O treponema, que é o da sífilis, aí é um quadro completamente diferente, que a gente já tratou em alguns outros vídeos do canal especificamente, e outras. Sempre lembrando que qualquer agente pode causar uma meningite. Só que, normalmente, nós temos alguns agentes que são esperados que causam de uma maneira espontânea, ou seja, eles penetram daquela maneira que eu falei para vocês, eles ganham corrente sanguínea e penetram, quebram a barreira hematocefálica e penetram no sistema central e causam toda a infecção. Algumas outras são ajudadas. Nós temos pacientes, por exemplo, que nascem com hidrocefalia ou que por algum motivo durante a vida há uma necessidade da instalação de drenos para que reduza a pressão intracraniana e o líquor circule normalmente, e esses drenos eles têm dentro da sua estrutura regiões de contato fora da barreira hematocefálica. Então isso faz com que bactérias, fungos e outros agentes infecciosos que não são comuns normalmente, que se espera normalmente reacionalmente ao líquor, apareçam. Tá? O caso de pseudomonas, por exemplo. Então, os principais causadores de meningite a gente comentou, tá? E as faixas etárias. Então, em recém-nascidos, nós temos Streptococcus do grupo B, o pneumococo, a Listeria e a E. coli.
Aqui até por conta da imaturidade da barreira hematocefálica, que a gente também já comentou em outros vídeos. Bebês e crianças, pneumococo, Neisseria, Haemophilus e grupo B. Adolescentes e adultos jovens, mais Neisseria e pneumococo. Já idosos, pneumococo, Neisseria, Haemophilus, Strepto grupo B e Listeria. Vejam que adolescentes e adultos têm uma particularidade para meningococo e pneumococo, e o Haemophilus ele varia conforme a faixa etária, tá bom? Já as encefalites. Então, nós comentamos as inflamações das meninges. Mas quando o cérebro inflama, que são chamadas as encefalites, que nós temos de uma maneira mais comum os vírus. E por quê? Até porque o mecanismo de penetração viral mais comum que causa encefalite, ele tem um gatilho mais já neurológico do que biofísico fisiopatológico. E por isso compromete uma região diferente do sistema nervoso central. Então a encefalite é uma inflamação do cérebro, geralmente com gatilho de envolvimento viral. Quando além do cérebro nós temos o envolvimento da medula espinhal, nós chamamos de encefalomielite, tá bom? Então, como que acontece isso? De um contato nasal oral fecal, o ambiente e o contato, igual a gente já comentou um pouco lá no quadro de bactérias, e lembrando que todos os pacientes com comprovadamente uma meningite bacteriana, principalmente por pneumococo e Haemophilus, quando comprovado, todos que tiveram contato com ele em uma determinada janela de tempo também devem ser tratados para evitar uma epidemia local, né, ocorrendo uma transmissibilidade desses aerossóis, tá bom? Então, por isso, você do laboratório, quando está diante de um quadro desses, imediatamente se avisa, a vigilância sanitária tem que estar ciente, a epidemiologia do município tem que estar ciente, porque são tomadas condutas para imediatamente isolar esse paciente e tomar as devidas condutas com os seus acompanhantes, os seus responsáveis ou os seus familiares que também tiveram contatos com ele durante um determinado tempo. Então, continuando, por via hematogênica e linfática, ganha corrente sanguínea, tem a quebra da barreira e tem a replicação. Alguns vírus utilizam as próprias células do sistema nervoso central para se replicar, outros utilizam células hematológicas, alguns deles chegam a inclusive causarem mutações nas células, causando mudanças morfológicas, a gente vai comentar com vocês, como por exemplo o HTLV, como por exemplo o Epstein-Barr, como por exemplo o herpes tipo 2, e na citologia a gente consegue prever ou determinar algumas situações relacionadas a isso. Então, particularmente o herpes vírus, né, da família, que nós temos 8 tipos, tá? Ele tem um gatilho neuronal retrógrado via nervo óptico, nervo olfatório, tá? Não é nervo óptico, não, é nervo olfatório. Então, isso é muito importante porque esse raciocínio leva ao entendimento da encefalite, tá bom? Então, quais as causas das encefalites? Elas podem ser bacterianas, menos comuns, tá? Fúngicas, menos comuns, por tuberculose também, por sepse, abscesso cerebral, sífilis e malária. E aqui é um parênteses para outra aula de outro momento, que a gente vai falar das causas não infecciosas das encefalites, principalmente as autoimunes e as paraneoplásicas. Então, ilustrando aqui a importância do líquor nos quadros agudos bem estabelecidos e em um serviço que leva o líquor profissional a sério, nós temos, além da primeira punção, outras punções, tá bom? Sempre lembrando que antes da coleta, dentro das indicações do líquor e no termo de consentimento, nós temos algumas restrições para a coleta do líquor. Tá? Essas restrições elas devem ser avaliadas, mas dentro de um fluxo da urgência deve-se seguir esse fluxo. Tá? Então, o objetivo de eu colocar para vocês aqui é que quando o paciente, por exemplo, dentro desse fluxo, tem uma característica clínica suspeita de encefalite, ele faz as avaliações médicas necessárias, vê a contraindicação clínica da punção, se sim ou se não, vê a urgência em relação a isso. Caso, por exemplo,
esteja enquadrado nas contraindicações e tenha uma timeline, mesmo assim ele já inicia o tratamento, mesmo sem ter resultados licóricos, mas se não tem, é realizada a punção lombar, deve ser realizada todos os parâmetros de uma rotina básica, painéis de biologia molecular para tentar identificar esse vírus, e se o laboratório utiliza o índice de anticorpos específicos e o Heibergrama, devem também estar utilizando para uma complementação mais profissional do líquor, tá bom? Então, percebam que nesse momento o resultado do líquor sugere encefalite, também tem a imagem aqui apoiando, entra para o tratamento e vejam, dentro do tratamento, tanto para a zoster como para o herpes tipo 1 e 2, esse paciente tem alguns gatilhos aqui, se ele tem imunocomprometimento ou não, tem alguns diagnósticos diferenciais, caso esse paciente tenha imunocomprometimento, que é a avaliação do HIV, avaliação de agentes que se oportunizam nessa infecção, e eu lembro aqui que não é infrequente eu ter infecção dupla, tá? Um HIV com sífilis ou até tripla, dependendo do HIV, tuberculose e sífilis, HIV, criptococose e sífilis, não é incomum, tá bom? Então nós temos que ter essa avaliação. A partir desse entendimento, veja a timeline do tratamento e deve ter uma segunda punção licórica, uma pesquisa de PCR sim ou não e, de repente, seguindo esse fluxo até uma terceira punção. Então vocês têm que entender se o serviço de vocês faz isso, o serviço padronizado faz isso, e é uma missão do licorologista laboratorial. Dentro de um hospital CCIH, a gente está discutindo isso para que as amostras de líquor sejam realizadas da maneira mais profissional possível. Então, quais são os frascos para análise após a coleta? Então, dentro do que a gente espera, o líquor, nós temos o frasco para bioquímica e imunologia, nós temos a citologia global específica, a microbiologia e a biologia molecular. Um ponto importante é a avaliação da pressão inicial e final, porque a pressão já nos dá um norte em relação aos parâmetros bioquímicos e toda a teoria do fluxo do líquor, que sabendo disso a gente pode ter aumento de pressão, indica uma diminuição do fluxo do líquor e por conta disso nós podemos ter um aumento de proteína e por isso que a gente tem que ficar atento. Então, dentro da rotina básica, a gente avalia o aspecto e a cor, a citologia global específica e a citologia global com a câmara de fluxo azental e a específica com a câmara de Suta, sites ou o uso da CIT centrífuga. Nós temos a proteína, a glicose, o ácido lático e cloretos. Hoje, com o advento rápido de bancada muito profissional e muito confiante, a gente pode utilizar a tecnologia do Film Array, que nos dá painéis utilizando técnicas de PCR multiplex na bancada em tempo rapidíssimo, em torno de 2 horas. Já a rotina complementar sempre importante e nunca descartada, com a bacterioscopia, o GRAM, o micobacteriológico, o ZIL, o látex, tanto para antígenos bacterianos, e nesse caso aqui a gente está falando das infecções agudas, o micológico com a tinta da China e as culturas, tanto a cultura geral, e aqui vai um recado em relação às bactérias, que elas são termolabs, então o transporte é importante, vocês têm que ter como licorologistas, uma conversa com o médico, se apresentando, se você faz plantão, falando que você que está lá, você vai ser o responsável para que ele conheça e direcione o líquor para você, se apresentando para o time de enfermagem, orientando que não pode refrigerar esse material, e como se trabalhar dentro dos procedimentos operacionais da sua estrutura, do seu laboratório ou do laboratório que você atua. Já a cultura para Becala é importante e fungos, mas no caso de hoje a gente vai trabalhar com as infecções agudas, então em culturas gerais. Nós temos outras rotinas complementares, igual a gente já falou no slide inicial de infecções agudas. No caso de listéria, a gente pode até utilizar índice de anticorpos, tá? E alguns vírus, onde a maioria das vezes nós temos mais de 80% das principais encefalites virais são causadas por enterovírus, que dentro da família dos enterovírus nós temos uma subdivisão enorme em relação a cepas, vamos dizer assim, né? Do caso dos ecovírus, o Coxsackie e o pólio. E isso deve ser uma dica que eu dou, é saber o trânsito desse paciente nos últimos tempos, porque nós temos regiões do planeta em que os enterovírus estão
enquadrados em diferentes padrões para a detecção da biologia molecular. Isso a gente tem que ficar atento. Eu já peguei casos assim de pacientes que foram à China, vieram aqui, não comentaram que tinham ido e o PCR deu negativo, mas se soubesse dessa aí a gente já teria sinalizado para avaliação de uma rotina similar ao que acontece na China. Enfim, outro parênteses que eu faço também é que nós temos agora os arbovírus e temos que ficar atentos a dengue, zika, chikungunya, própria febre amarela e os vírus que estão chegando, maior Oropuxi, além dos tradicionais que a gente tem. No Brasil já também está entrando, já foram relatados casos do vírus do Nilo, que era um vírus que não tinha no Brasil. Ele é um vírus muito difícil e muito disseminado nos Estados Unidos, ele é um problema bem grande lá. E outros vírus que também podem estar acometendo as encefalites, tá bom? A utilização do índice de anticorpos ela é muito importante, utilizando as teorias do Dr. Heiber, onde a gente tem a avaliação da quebra de barreira e da síntese intratecal para as classes de GG, IgA e IgM. Deve ser pareado sangue líquor e um índice de anticorpo superior a 1,5, ele deve ser valorizado independente da classe, sinalizando que da existência de um clone que está produzindo localmente anticorpos contra este agente. Tá bom? Então, um esquema prático aqui para vocês. Nós temos um perfil neutrofílico, de neutrofilorraquia, né? Nas meningites bacterianas. Lembremos também que eu já falei em outros vídeos em relação ao quadro. Nós temos que saber se foram a evolução em dias, tá? A pressão intracraniana ela geralmente está aumentada pelo gradiente do líquido está totalmente exacerbado com proteínas de inflamação em células. O químico histológico é turvo, apresenta perfil de neutrofilorraquia. Podem aparecer alguns monócitos e linfócitos, mas a maioria chega a 100% de neutrófilos, com uma glicorraquia bem diminuída, indetectável na maioria dos equipamentos, quando há meningite bacteriana clássica. Proteinorraquia muito aumentada, acima de 1000. Tá? Ficar atentos a isso, a clororraquia normal e a utilização nas bacterianas do ácido lático acima de 20, num ponto de corte normal para pneumococo, hemófilos e neisseria até acima de 28, e cuidem que o ácido lático muito alto, ele pode causar, ele é um marcador de lesão cerebral, e esse paciente pode ter sequelas se esse ácido lático for acima de 100, caso melhore. Tá bom? A cultura também é importante vocês terem esse entendimento, considerar negativa após 96 horas e não 48. Cuidar muito na hora do transporte desse material, se ele não vai refrigerar, tá? Porque as bactérias elas têm uma questão termolábil, então depois elas não vão crescer em laboratório e elas têm uma sensibilidade de 70% a 90%. Já a utilização de látex como pesquisa de antígeno é muito interessante. Hoje a gente utiliza 2 fabricantes nacionais excelentes. A gente tem uma boa reprodutibilidade, mas o FilmArray realmente ele vem complementando isso, que é um painel multiplex para várias bactérias, com uma definição em 2 horas e com uma sensibilidade que a gente nem discute em relação à técnica de PCR. A bacterioscopia, atento ao bom e velho GRAM, tá? Para não confundir, principalmente minha dica, eu já postei o vídeo em outros momentos, tá? Laboratórios setorizados, vão ficar atento aí para não liberar cocos com licor normal, não confundir, não ter dúvida. Eu já tive colegas que no meio da madrugada me mandaram fotos perguntando o que eu achava, então assim, tenho a liberdade disso, nem sempre eu respondo na hora, mas boa parte sim, né? Tanto em todas as mídias sociais, tanto no Instagram, Facebook, e-mail, YouTube, a gente está sempre inteirado e antenado com vocês aí, tá legal? Então, para as encefalites virais, a gente pode ter linfócitos, às vezes esses linfócitos ficam tão reacionais que eles mudam a sua conformação e podem confundir. Podemos ter plasmócitos binucleares, plasmócitos bem robustos, né, visualmente, que pode até confundir e deixar vocês com receio de outras suspeitas, tá? Então, é um quadro agudo, de rápida evolução, um químico histológico geralmente ligeiramente turvo, raramente ele é um turvo purulento, tá? Ele não tem essa característica. Pode apresentar um perfil neutrofílico, principalmente nas encefalites por enterovírus, e podendo chegar a 100% nas primeiras 48, 72 horas. Por isso que quando a gente comentou lá o fluxo
das repunções é até 3 no intervalo de 30 dias, justamente para que nos enterovírus o caso é de uma punção 0, depois 96 horas depois, para garantir a virada da fórmula. E no Brasil e em algumas regiões do mundo ela é chamada de encefalite asséptica ou meningite asséptica, porque o enterovírus, se for Coxsackie e ecovírus, ele tem uma evolução benigna, tá? Benigna. É mais um paliativo do paciente intra-hospitalar. A polio está erradicada, né? Na realidade, erradicada não, ela está fora do radar, porque nós não tivemos nenhum caso no Brasil, então ela ainda está, mas tem casos no mundo, então não está erradicada. E a gente tem que ficar atento a isso. Então, assim, dentro da família do enterovírus, a gente tem o vírus da poliomielite, que é um vírus fatal e causa uma série de danos no sistema nervoso periférico. O paciente fica sem andar, enfim, uma série de outras situações. Então, é importantíssima a utilização do PCR e agora com o FilmArray isso chegou de uma maneira muito mais rápida. Em 2 horas no seu laboratório a gente consegue hoje com esse equipamento dar uma posição do painel viral para o médico tomar as devidas condutas. E se você não tem isso, cuide neutrófilos, que neutrófilos nem sempre é bactéria, tá bom? Bacterioscopia negativa, então painel viral para isso e cuidar a viragem da fórmula de enterovírus. Aqui um ponto super importante com a utilização rápida e fiel do líquor para apoio diagnóstico em encefalites, porque se bem feito, o hospital, o plano de saúde, a operadora, ela vai economizar hotelaria, então ela pode investir num diagnóstico rápido e preciso e é muito mais assertivo para o paciente, porque ele não vai ficar tomando antibióticos de uma maneira equivocada, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, de um ticket de R$ 1.250 para rotina de líquor, painel viral, Rebergrama, índice de GG e o FilmArray, associado à imagem, mais 850 e um laudo integrado, esse ticket vai a R$ 2.100. Ah, professor, mas isso na minha região é super caro, não tem como, mas no momento que todos entenderem que isso se resolve em questão de horas e o paciente é assertivo, um diagnóstico preciso, vai evitar uma série de outras ações desnecessárias, você consegue justificar toda essa demanda. E tenha certeza, se os prescritores que estão com vocês na sua região souberem disso, no momento que alguém deles precisar para eles, eles vão fazer isso. Agora, nesse momento, eles começam a repensar da real necessidade, daí sim da aplicabilidade da utilização desse raciocínio que eu estou passando aqui para vocês. Falo por experiência própria, isso aconteceu em diversos momentos na licorologia laboratorial e eu exigiria dessa maneira, de uma maneira mais profissional, a atuação dos exames laboratoriais assertivos. Tá bom? Então, aqui para exemplificar um caso 1, como que o comportamento de uma infecção aguda, anamnese, um paciente do sexo masculino, 5 anos, com febre, cefaleia 48 horas, com vômitos, inapetência, astenia, irritação, fez uso de antipiréticos, mas sem melhoras, a febre só sobe. Então, na consulta 37,8, que é um nível bastante relevante, o paciente tinha petequias pelo corpo, membros inferiores, tá? Hipótese diagnóstica meningite, punção lombar. Na punção lombar, volume de 4 ml, vem um aspecto turvo, 3.500 leucócitos, 45 hemácias, diferencial com 100% de neutrófilos, foi feita a pesquisa de látex, deu positivo, no gram, diplococos gram negativos, podendo utilizar o painel do FilmArray para estes agentes, com certeza viria positivo, já que classicamente nós temos aqui um quadro de meningite aguda por bactéria. Veja um ácido lático de 44, uma hipoglicorraquia e uma hiperproteinorraquia característica de um quadro agudo. Então, se você está lá no seu plantão, estiver diante desta situação, fiquem atentos. O Academia do Líquor está aqui para auxiliá-los, tá bom? Então, pessoal, vocês viram que as meningites agudas, principalmente a bacteriana, no caso que vocês visualizaram no slide anterior, faz com que nós tenhamos uma atuação super profissional, rápida,
atuante com conhecimento. Porém, o leque das meningites agudas não são só esses clássicos que nós temos, que é do Haemophilus, pneumococo e meningococo. Nós temos outros patógenos que fazem com que o líquor tenha mais ainda contribuição diagnóstica, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Quero agradecer a todo o carinho de todas as mensagens e todos que estão nos acompanhando nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E não esqueçam de acessar o nosso site academiadolicor.com.br ou e-mail para o contato @academiadolicor.com.br. Muito obrigado e até a próxima!